turma, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, esteja disposto para mais uma aula de revisional aí do terceiro ano. Hoje nós vamos trazer aqui, estudar um pouquinho mais, revisar o conteúdo do quinhentismo, tá? E o que foi aí o quinhentismo? Como a gente já estudou, já discutiu, mas a gente vai voltar aqui a trabalhar com vocês do terceiro ano. O que foi aí esse movimento do quinhentismo, né? Que é um conjunto de produções literárias, tá? Produzidas no Brasil, no século XVI, tá? E é importante ressaltar que nesse período aí, os europeus, né? Os países europeus, principalmente aí Portugal, iniciaram busca por trocas comerciais lucrativas, né? Exploração de pedras preciosas, de matéria-prima, e além disso, a difusão aí do cristianismo e da expansão marítima europeia, tá? E foram nessas viagens marítimas comerciais, tá? Em busca de novos territórios, que as embarcações portuguesas, elas avistariam aí o Monte Pascal, né? Um marco aí da descoberta das terras brasileiras. E então podemos dizer que nessas embarcações, tá? Estavam aqueles que deram início às relações de colonização, de exploração, né? Nas novas terras descobertas. E também tinha aqueles, né, que escreveram relatos de tudo aquilo que estava sendo visto durante aí a navegação, de tudo aquilo que foi encontrado aqui em terras brasileiras. E é isso que vai contar mais pra gente de literatura, tá? Então, desse modo, na época aí do descobrimento do Brasil, tá? Os registros aí sobre os índios brasileiros, sobre a fauna, sobre a flora, bem como as características da região, né? Passaram a ser chamadas e catalogados aí como sendo a literatura quinhentista, tá? E esse nome quinhentismo faz aí referência justamente ao ano de descobrimento de 1500, tá? Então, tudo aquilo que a gente tem de registro dessa época, né, para a literatura, é considerada aí literatura quinhentista, tá, gente? Mas é importante que vocês não esqueçam que fique aí bem evidente que esse movimento aí de colonialismo não existia uma literatura nacional, tá? A gente vai pensar o quê? O Brasil está sendo descoberto, né? Então, quem é que habitava aqui? A gente tinha produção, se a gente for comparar o Brasil aqui, 1500, de produções literárias e de avanço, a gente não tem nada, né? Comparado aí ao que a gente vem estudando nas escolas anteriores a nível europeu. Então, aqui, a única coisa que a gente vai ter vai ser essa literatura de informação de fato. Não existia a literatura propriamente dita que a gente está acostumado a estudar, tá? E aí, por quê? Né, essa literatura, ela não existia uma literatura nacionalista, né? De fato, né? Porque uma vez que os relatos da literatura quinhentista era produzido aí, sobretudo pela ótica dos portugueses e não de escritores nascidos na própria pátria, né? E sendo assim, existe aí a concepção da identidade, a literatura brasileira só foram construídas aí, só foram produzidas séculos depois, tá? Já na escola aí, que a gente chama de escola barroca, por meio de autores nascidos de fato aqui no Brasil, a exemplo aí de Gregório de Matos, né? De alcunha aí de Boca do Inferno. Então, a gente não tinha também nessa época uma literatura nacionalista de fato, além da questão do desenvolvimento e da própria população, né? Mas também por conta que não existia nenhum escritor de fato nacionalista, de fato brasileiro, né? Aí só anos depois, muito tempo depois, com a escola do Barroco, que vai surgir Boca do Inferno, né? O Gregório de Matos. Bom, e aí é importante também a gente destacar que ainda no quinhentismo havia aí textos com características linguísticas, descritivas e informativas, tá? Portanto, era classificada aí como literatura de informação
ou crônicas historiográficas, né, que estavam aí relatando tudo aquilo que estava ocorrendo naquela época. E ainda dentro desse conjunto de textos, a literatura quintista, podemos dizer que existe também aquelas produções com finalidade religiosas e doutrinárias, tá? As quais eram classificadas aí como literatura jesuítica, tá? Então a gente vai ter aí esse tracejado, né? A gente vai ter a literatura de informação, ok? Ou crônicas historiográficas, que vão estar fazendo todo aquele relato desde todo o trajetório marítimo até a chegada aqui, a descrição de como que era a terra, de como que eram os habitantes, como também depois vamos ter aí a questão da literatura jesuítica, que vai falar sobre a questão de finalidades religiosas, né, do processo de catequização dos índios, como também das doutrinas que foram implantadas. Okay? Então, o quintismo basicamente se resume na literatura nessas vertentes aí, ok? E aí a gente vai observar a questão das crônicas históricas, tá? Que dentro desta categoria das crônicas históricas estão aí os portugueses que escreviam cartas com finalidade de manter o rei português, né, Dom Manuel I, bem informado sobre tudo, exatamente tudo que acontecia no Novo Mundo, tá? Então não tinha características propriamente com valor literário, como a gente está acostumado, que eu acabei de falar para vocês, né? Então a literatura aqui ela era basicamente para informar, tá? A prova disso é que as produções escritas, né, tratavam dos objetivos materiais e capitalistas da coroa portuguesa. Então, tudo era voltado aí para esse interesse material e capitalista, tá? Uma vez que descreviam sobre as riquezas naturais, sobre a cultura dos povos nativos, os animais, os recursos hídricos que tínhamos, né? A cultura dos povos, todo o levantamento que a gente imagina aí, né, para estabelecer a relação da metrópole e colônia. Então, dessa maneira, as produções elas eram escritas aí mais históricas do que literárias. E por isso muitos historiadores, né, eles costumam dizer, eles consideram aí que as crônicas históricas ou literatura dos viajantes, então eles classificam aí, ou como uma literatura mais de cunho crônicas históricas, tá? Ou uma literatura de viajantes que vai estar fazendo mesmo esses relatos, ok? Bom, então como exemplo aí desse tipo de produção, a gente tem a carta do principal escrivão mor português, né, que é Pero Vaz de Caminha, que inaugurou a literatura quintista de cunho histórico no Brasil, certo? E uma rica carta descritiva, informando o rei de Portugal o que eles encontraram sobre as potencialidades de exploração, né? E essa carta aí é até chamada de a certidão de nascimento do Brasil, né? A gente vai ler um trechinho da carta de Pero Vaz de Caminhas, tá? Ao Dom Rei Manuel I, né? E preste aí atenção às palavras que estão grafadas, certo? No vídeo ou no material de apoio, deem mais ênfase a elas, ok? Vou ler aqui para vocês, vocês vão acompanhando aí, que diz o seguinte: é uma daquelas moças, era tão tinta de fundo acima, daquela tintura, a qual, certo, era tão bem feita e tão redonda, e sua vergonha, que ela não tinha, tão graciosa, que muitas mulheres de nossa terra, vendo-lhes tais feições, fizeram vergonha, por não terem a sua como ela. O capitão, quando eles vieram, estava assentado em uma cadeira e uma alcatifa aos pés por estrado, e bem vestido, com um colar de ouro muito grande no pescoço. Um deles, porém, pôs olho no colar do capitão e começou a desacenar com a mão para a terra e depois para o colar, como que nos dizia que havia uma terra ouro. E também via um castiçal de prata, e assim mesmo acenava para a terra, e então para o castiçal, como que havia também prata. Até agora não podemos saber se há ouro ou prata nela,
ou outra coisa de metal ou ferro. Nem lhe havíamos, contudo, a terra em si é de muito bons ares frescos e temperados, como as de entre Douro e Minho. Porque neste tempo de agora, assim os achávamos, como os de lá. Águas são muitas, infinitas, em tal maneira e graciosa que, querendo aproveitar, dar-se nela tudo, por causa das águas que tem, porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, parece-me que será salva esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar, grifos nossos. Então, esse é um trechinho da carta de Pero Vaz, né? Em que ele vai descrevendo mesmo o comportamento dos índios, né? A forma como a Índia se comporta com as suas vergonhas expostas, né? Mostrar a questão da pele, do corpo, como que era aquele corpo, que eles ficaram encantados. Então, toda essa descrição, a descrição das riquezas do metal, né, do ferro, do ouro que eles não sabiam, da questão das águas. Então ele vai descrevendo todas essas riquezas aí na carta, né? Destacam-se ainda, além da carta, algumas crônicas históricas em pleno aí período quintista, tá? A gente tem alguns autores aí que foram bem importantes, como, por exemplo, Pero de Guimarães, Magalhães Gandavo, tá? Que ele tem aí a obra O Teatro da Terra no Brasil, a obra histórica da província de Santa Cruz. A gente também vai ter Gabriel Soares de Souza, a obra aí O Tratado Descritivo do Brasil. Temos Randstaden, que tem a obra Meu Cativeiro entre os Índios do Brasil, muito interessante também essa obra. E aí a gente fecha aí com essas literaturas históricas, lembrando que a literatura histórica ela tem esse cunho descritivo de estar contando e trazendo mais questões de informação mesmo, tá? De interesses da coroa. Quando a gente passa para a literatura jesuítica, a gente vai ter aí com a chegada, né, dos primeiros colonizadores, os próximos viajantes aí que atravessam o Oceano Atlântico foram os padres jesuítas, né? Logo depois que chegaram os portugueses, vieram os jesuítas, mas por quê, né? Porque os padres chegaram aí em 1549, na chamada Campanha de Jesus, né? Com o objetivo de quê? De catequizar os indígenas, os filhos dos colonizadores que moravam, né? Ou já nasciam na colônia brasileira também. Então, a gente tinha esses dois objetivos. Então, para esta finalidade, os religiosos utilizavam e produziam textos bem mais elaborados, tá? Que as crônicas históricas para difundir aí o cristianismo, né? Tinha toda aquela questão do cristianismo. Então, aqui é uma característica de texto, de produção totalmente diferente da literatura, das crônicas históricas, tá? Então, o que eles faziam? Eles elaboravam bem melhor essas literaturas, essas crônicas, né? Porque tinha, logicamente, o interesse aí de difundir, de espalhar aí a questão do cristianismo. Então, assim sendo, né, podemos dizer que muitos desses textos, eles eram fundamentados no movimento da Contra-Reforma da Igreja Católica, né? Lembrando aqui que está acontecendo onde? Lá na Europa, tá, gente? Então, a Igreja Católica aqui, ela vai estar perdendo muitos adeptos. Então, vamos tentar resgatar esse povo, né? Vamos trazer um movimento aí do cristianismo, vamos fundamentar essa fé, né, aqui também. E aí objetivava a conquista e a reconquista, como eu falei para vocês, dos fiéis pelo mundo afora. E por que não trazer esses fiéis aqui, né, no Brasil? Então, tem todo um jogo aí de interesses da igreja também, tá? E entre os pregadores católicos destacavam aí o padre José Anchieta, tá? Que produziu um grande acervo da literatura jesuíta, como aí os sermões, poemas, autos e cartas. E José de Anchieta também é considerado
o pai do teatro brasileiro, porque ele utilizou-se aí na época da arte do teatro, da arte da encenação, para produzir muitas peças teatrais inspiradas, obviamente, na Bíblia, né? E assim ele divulgava o evangelho entre os povos indígenas, até também por uma questão de tentar chegar mais próximo, de tentar a questão da linguagem, né, da compreensão. Então, o padre José de Anchieta, ele traz essa catequização através muito da dramaticidade do uso do teatro e das peças. Lógico, todas inspiradas aí na Bíblia, principalmente aí no Antigo Testamento, tá? E a gente tem uma cena, tá? Aqui, tanto no material como aí no vídeo, de um ato de uma peça teatral, o Alto de São Lourenço, que é uma obra aí de José de Anchieta, e vamos prestar atenção nas palavras que estão sempre grafadas, tá, gente? Quem tá com material de apoio, tranquilo, mas quem tá aí seguindo no vídeo, vai acompanhando. Então, diz o seguinte: Guaixará. Esta virtude estrangeira me irrita sobremaneira. Quem a teria trazido? Com seus hábitos pólidos, estragando a terra inteira? Só eu permaneço nesta aldeia, como chefe guardião. Minha lei é a inspiração que lhe dou, daqui vou longe, visitar outro torrão. Quem é forte como eu? Como eu, conceituado? Sou o diabo bem assado, a fama que me percebeu. Guarixá sou chamado, meu sistema é o bem viver, que não seja constrangido o prazer nem abolido. Quero as tábuas acender com meu fogo preferido. Boa medida é beber, cão-ruim até vomitar, isto é o jeito de gozar a vida e se recomenda a quem queira aproveitar, né? Então, o que a gente vê? Por que, professora, a gente destaca aí esses termozinhos, né? Porque se a gente observar, né, que foi utilizado elementos aí dentro dessa estrutura da cultura indígena, tá? Nesse caso aí, por exemplo, a aldeia, né, para interagir e ensinar a doutrinar os índios, eles utilizaram aí palavras dele mesmo, né? E ainda o conceito do catolicismo como aldeia de diabo. Então, eles mostram aí que essa aldeia, será que realmente tem algo, né? Então, tem toda uma malícia por aí. Na literatura jesuíta, tá? Ainda teve destaque aí o fundador do Colégio de São Paulo, tá? Que na aldeia de Piratininga, em 1553, o padre Manuel da Nóbrega, né? E suas obras aí de Manuel foram o Diálogo da Conversão do Gentio, tá? A informação das coisas da terra e necessidade que há para se proceder nela, Cartas ao Brasil, o Tratado contra a Antropofagia e contra os cristãos seculares e eclesiásticos que a fomentam aí e consentem, o caso de consciência para a liberdade dos índios, né? Então, tudo isso aí foi obras de Manuel da Nóbrega, né? Então, a literatura trouxe aí, nessa época, e trouxe também algumas coisas positivas, né? E aí, professora, quais são as características que eu preciso entender da literatura quintista? Olha só, eu preciso observar que na literatura quintística tem as principais características. As narrativas textuais com caráter, obviamente, de informar ou de narrar, tá? Narrativos ou informativos. O uso de muitos adjetivos, porque eu estou fazendo toda uma descrição, né? Estou narrando, então vou utilizar muitos adjetivos, tá? Que são características desse movimento, tá? Marcas de subjetividade dos autores, né? Que são as impressões dele, muito o olhar pessoal. Uma linguagem sem rebuscamentos, tá? Levantamento das principais questões de interesse capitalista, narrativas mais elaboradas para fins doutrinários e religiosos, a gente pega mais a questão religiosa, textos que abordam a expansão do território, obras que discutem aí as questões do comportamento e a produção literária com linguagem simples, tá?
acessível a todos. Aí, olha só, a gente tem algumas obras aí, observem no vídeo, né, que relatam justamente esse momento histórico. Se vocês observarem aí no vídeo, essa imagem, a gente tem o desembarque de Cabral em Porto Seguro, né, retratado aí por Oscar Pereira da Silva em 1904. Né? Isso é só depois, não é dessa época em específico. A gente tem aí essa referência de quando que os portugueses chegaram aqui, né, o encontro deles com os indígenas. Na outra imagem que vocês estão vendo aí, nós vamos ter a primeira missa no Brasil, retratada por Vicente Meirelles em 1861, também muito após, né, esse momento aí, século XVI. Mas todos retratam justamente essa conjuntura, essas características, tá, dos movimentos, do que estava acontecendo naquela época. Né? A gente observa aí a chegada dos portugueses, dos índios, e a gente observa também a primeira missa, né? Onde está sendo pregado aí para muitos nativos, ok? Então, pensar em quintismo, pensar nessa roupagem quintista, nesse momento de descoberta do Brasil, é lembrar o Brasil mesmo, como foi achado, né? O beber. Então, a literatura aqui não se encaixa como a literatura que a gente está acostumado. A literatura aqui, ela vai ter esses dois cunhos, tá? Ou histórico, tá? De descrição, de narração, tá? Ou da literatura, que é aquela literatura de doutrinar, de catequizar, tá? Então, a gente caracteriza aí essas fases do quentismo justamente com essas duas análises literárias, ok, gente? E a gente passa para o revisional do barroco, que é chamado de seiscentismo, tá? A gente vai observar que o barroco foi um estilo artístico que nasceu aí na Itália, do século XVI também, tá? Que se espalhou pelos países da Europa e pela América Latina e caracterizado sobretudo pela dualidade entre quem? Como assim? Dualidade entre os pensamentos aí antropocêntricos, tá? Do antropocentrismo e do teocentrismo, tá? Desenvolvimento aí, desenvolvido com uma estética bem rebuscada, com requintes e com o excesso aí de adornos. O estilo do barroco dominou várias áreas, tá, gente? A área da arquitetura, a área da literatura, da pintura e da música. Então, o barroco, ele vai ser aquele movimento que vai estar vivendo em um processo de dualidade, tá? Tanto porque a gente vai ter uma vertente em que o homem, ele vai estar vivendo aquele processo do novo, né? De conhecimentos, da busca pela ciência, pela curiosidade, né? Mas ao mesmo tempo ele também fica dividido em a questão religiosa, mais puxada para o teocentrismo, né? Para a questão do pecado. Aí vai sempre estar vivendo entre esse conflito mesmo interno, existencial, tá? E a gente vai ver que vigorando aí do século XVII, as primeiras décadas aí do século XVIII, tá? A escola barroca aí apareceu como uma oposição, tá? Ao contrário do oposição ao Renascimento, que primava aí pela harmonia e pela simplicidade, né? Aquele movimento em que o homem ele estava mais em paz com ele mesmo, sem toda aquela cobrança. Então, o barroco vai ser justamente esse oposto, vai ser essa guerra existencial mesmo, tá? E aí, todavia, sem sombra de dúvidas, a gente tem a função primordial do barroco era a de resgatar as ideias teocêntricas e de tentar conter a reforma protestante. Então, vocês observam que a gente está falando aqui a nível Europa, né? Enquanto está acontecendo aqui, a gente tem lá o quentismo que a gente acabou de ver. Então, esse movimento barroco aí, a gente vai estar tentando se recuperar aí da reforma protestante, e o barroco ele surge justamente para tentar resgatar esse povo que está perdido. Então, ele utiliza muito, a igreja vai utilizar muito a literatura para tentar resgatar essas pessoas, vai utilizar a arte como
aliança, né, para tentar resgatar esses fiéis. Então, é justamente esse resgate de ideias teocêntricas que o barroco ele focalizava, tá? E aí, qual é o contexto histórico, enfim, que o barroco vai estar surgindo, professor? Então, a gente pode dizer que 2 fatos históricos muito importantes, tá? Vão surgir aí no século XVI, que foram aí a grande influência das obras dos autores barrocos, tá? A gente vai ter a Reforma Protestante e a Contra-Reforma. Então, o barroco ele vai surgir justamente nesses 2 grandes movimentos aí. A Contra-Reforma ela ocorreu como uma reação à perda de fiéis, né? Devido aí ao surgimento da religião protestante, o luterismo e o calvinismo. Então, a igreja, logicamente, não ia se calar diante disso. Então, ela criou aí a Contra-Reforma, tá? Vamos entender um pouco mais sobre cada uma delas. Então, a gente tem aí a Reforma Protestante, tá? A gente vai ter o padre alemão Martinho Lutero, que ele vai denunciar a venda do perdão como prática aí corrupta da Igreja Católica. Nessa época, ele era totalmente contra, tá? Lutero, ele defendia a salvação que só era conseguida aí por meio da vida marcada pela religiosidade, né? Pelo arrependimento dos pecados e pela fé em Deus. Então, eu que tenho essa proposta de me arrepender e de conseguir o perdão divino, né? Então, eu não vou vender ou não vou comprar o perdão. Isso não existe. E nessa época era uma prática muito comum da igreja. Então, ele vai se revoltar justamente contra isso. E aí a gente vai ter também aquele que, ao entenderem que não precisava pagar, né, com doações de penitências pela absolvição, então muitos fiéis, o que aconteceram? Eles caíram em si e disseram assim, não, realmente isso não tem lógica, né? Então o que acontece? Eles abandonam aí a igreja, né, católica para seguir o luteranismo, né? E a Igreja Católica, ela condenava o enriquecimento e, todavia, né, não dava bons exemplos, uma vez que grande parte do clero era extremamente rica, né? Acho que vocês já devem ter visto essa história. Mas a igreja, ao mesmo tempo que pregava aí, condenava a questão do enriquecimento, né, da luxúria, ela mesma vivia nesse contexto, né? Então isso era totalmente contraditório. Outra figura importante, tá, para a Reforma Protestante vai ser João Calvino. Ele defendia aí a ideia de que o lucro obtido pelo trabalho é uma dádiva divina, o que aumentou aí a debandada dos fiéis. Esse pensamento dele só fez aí com que os fiéis largassem, né, a Igreja Católica e seguisse aí em outra vertente, né? E assim a gente vai ter que parte da burguesia aderiu totalmente ao protestantismo, tá? Uma vez que nessa religião aí eles poderiam comercializar e enriquecer sem serem julgados pela igreja ou sem dar parte aí das suas obras pela igreja. Então eles poderiam estar livres, felizes, vendendo, comerciando, enriquecendo, sem ter o julgamento da igreja. Então muitos fiéis aí debandaram para o protestantismo e deixaram aí de fato a igreja católica, tá? E aí, obviamente, que a igreja não ia aceitar isso de bom grado, né, gente? O que acontece? A Contra-Reforma Católica, né? Que foi tão somente na reunião do Concílio de Trento, tá? Ocorrida entre aí 1545 a 1563, que a igreja definiu ações aí para combater a reforma protestante que se espalhava aí rapidamente por toda a Europa, né? E quais foram as medidas que eles tomaram? Aí a gente tem o ressurgimento do Tribunal do Santo Ofício, né, Santa Inquisição, a criação de uma lista de livros proibidos à população, em geral, Index Librorum Prohibitorum, né, que é a fundação da Companhia de Jesus, pelo padre Inácio de Loyola, tá? Que teria aí a função de cristianizar as terras recém-descobertas e colonizadas na América, né? África e Ásia. Aí a gente lembra lá do quentismo. Então, essa contra-reforma, ela veio justamente para barrar, né, algumas questões aí que
a Reforma Protestante trouxe, né, tentar resgatar esses fiéis e proibir algumas questões, né, como a questão de livros, trazer a população mais para perto. Então foram algumas medidas muito urgentes que foram tomadas pela Igreja Católica, tá? Com a questão das novidades, né, com novas experiências, ou a gente seguir aquilo que já era tradicionalismo, né, que é a questão do cristianismo. Então, o homem aqui, nessa fase, né, nesse estilo barroco, ele vai estar vivendo, presenciando esse conflito, essa angústia existencial. Então, dessa forma, as obras literárias dessa época também vão apresentar, né, essas visões opostas, né, a aproximação do oposto vai ser algo marcante na literatura barroca também, tá? Então, o que a gente vê aí na construção dessas obras literárias? A gente vai ver o antropocentrismo versus o teocentrismo, né? Vai ver essa dualidade nessas obras. Vai ver o sagrado versus o profano, né? Justamente por conta dessa dualidade aí. Luz versus sombra, paganismo versus cristianismo, racional versus irracional, tá? O material versus o espiritual, a fé versus a razão, carne versus espírito, pecado versus perdão, juventude versus velhice, céu versus terra, erotismo versus espiritualidade. Então, essas são as características primordiais do barroco, tá? Nas obras literárias, tá? E as características que são específicas, tá, do barroco, a gente vai ter o fusionismo, tá? Que é a fusão aí entre a visão medieval e uma visão mais renascentista. A gente tem antítese e paradoxo, que refletem uma época totalmente de contrastes, justamente por essas características que eu acabei de citar, tá? Vamos ver também o pessimismo, né? Porque a felicidade impossível na Terra só se realizaria onde? No plano celestial, tá? Então a gente vai ver muito essa questão da ideia do pessimismo, do fazer agora para receber o divino após morte, né? O feísmo, que é a fascinação pela miséria humana, pela crueldade, dor, a questão da podridão e da morte também é um traço aqui. O rebuscamento, né, que vai ser aí a ornamentação excessiva da linguagem usada, atrelada a um apelo muito mais visual. A gente também vai ter a questão da hipérbole, né, o exagero muito presente também. A sinestesia, também uma figura aí de linguagem, né, que é o apelo sensorial. A gente também vai encontrar o cultismo, tá? Ou também chamado de gongorismo, que vai consistir em um jogo de palavras, onde eu vou estar utilizando sinônimos, antônimos, homônimos, trocadilhos, figuras de linguagem, tá? Ou hipérbatos, tá? É um jogo aí, tá? De palavras. A gente também vai encontrar o conceptismo, tá? Ou, como era chamado também de quevedismo, que é o jogo de ideias, tá? De comparações, de argumentação engenhosa, muito bem entrelada aí. Também temos a questão da morbidez, tá? O sentimento de culpa, o carpe diem, né? O aproveite o momento, o emprego da medida nova, que são aí os versos decassílabos, as principais temáticas que a gente vai encontrar aí nessa literatura barroca vai ser fragilidade humana, fugacidade do tempo, tá? A crítica à vaidade, a contradição do amor. É preciso ressaltar aí, gente, a presença da luz e da sombra, tá? Nos textos do barroco. Normalmente, isso está associado, né, à juventude, que seria a luz, e a velhice, que seria a sombra, tá? E nessa perspectiva aí, o poeta barroco, ele sempre lembra aí aos leitores o quanto a juventude ela é fugaz, né? E o quão rápido chega a velhice e, consequentemente, a morte, né? Então, há por isso aí
uma supervalorização da juventude e dos prazeres que essa fase da vida pode oferecer, né? E nessa mesma linha aí de pensamento, né? A gente vai ter a natureza, que quando retratada serve para lembrar justamente que a beleza, tá? Por exemplo, a de uma rosa, que é fugaz, assim como a juventude. Além disso, as imagens como a da autora aí da transição entre a questão da imagem da aurora, né, que é o processo de transição entre noite e dia, e a do crepúsculo, que é a transição justamente entre o dia e a noite, que simbolizam no barroco um dualismo, né, que é característica dele. Então, se a gente for parar para pensar, o barroco ele vai estar trabalhando nessa vertente, tá? Da dor existencial mesmo do humano, né? Será que eu vou para o céu? Será que eu não vou? Será que eu estou cometendo pecado? Será que eu estou pecando? Será que eu vou ser salvo? Será que eu vou ter o perdão? Né? Eu vou viver na terra, eu vou para o inferno, luz, escuridão. Eu sou jovem, tenho que aproveitar a vida, mas ao mesmo tempo eu tenho que zelar por ter uma velhice, porque eu vou morrer. Então, vai ter essas questões muito fortes aí nessa literatura, nesse estilo barroco, tá? E se a gente for passear um pouquinho sobre o barroco na Europa, né? Ele vai surgir na Itália e vai se espalhar pela Europa e pela América. No entanto, aí um dos maiores nomes da literatura barroca europeia são os espanhóis aí, Luís de Góngora, tá? E Francisco de Quevedo. E não à toa, uma vez que, como citado anteriormente, os estilos cultistas e conceptistas também são descritos por meio de suas alcunhas, né? Tanto o gongorismo como o quevedismo. E aí, já no barroco português, certo? A gente contou aí com alguns autores, que são eles: Francisco Rodrigues Lobo, tá? Que vai ter aí a obra Primavera, Jerônimo Bahia, que o poema Ao Menino Deus em Metáfora de Doce, Antônio Barbosa Bossalá, o soneto Há uma Ausência, Antônio José da Silva, o Judeu, né? Com obras de Abinho da Mão Furada, Gaspar Pires Rebelo, Infortúnias Trágicas do Constante Florinda, Teresa Margarida da Silva e Horta, né, As Aventuras de Diófanes, Padre Antônio Vieira, que é o destaque aqui, tá, gente, do barroco, com os seus sermões, Dom Francisco Manuel de Melo, com as obras métricas, Soror Violante do Céu, um romance a Cristo crucificado, Soror Maria Alcofaro, Farado das Cartas Portuguesas. Então, esses são os principais autores aí portugueses, mas quem ganha destaque aqui, tá, vai ser Padre Antônio Vieira, então não esqueçam. Apesar de a gente ter muitos representantes, né, no barroco desenvolvido em terras lusitanas, em terras portuguesas, não alcançou aí uma expressividade digna de destaque para o estudo da literatura, certo? Todavia, vamos ler algumas de suas composições, tá? A gente vai ter, né, logo depois a gente vai estar aí lendo alguns trechos da carta de amor do Soror Mariana Alcofaro. O que chama a atenção é a aproximação entre o sagrado, como eu falei para vocês, e o profano, tá? Já que ela era uma freira e vivia em um lugar considerado como um lugar sagrado, e nesse momento, né, nesse mesmo lugar, deu vazão ao seu desejo nada castro, né? Porque ela, antes de ser freira, tinha questão do ser humano, né? Dos desejos e tal. E aí diz o seguinte, ó: acho que acabo causando um mal enorme aos meus sentimentos quando me esforço para explicá-los a você numa carta. Como eu ficaria feliz se você pudesse compreendê-los pela intensidade dos seus? Mas não devo confiar em você, nem posso deixar de dizer, ainda que sem violência com o que sinto, que você não deveria me maltratar desse jeito, com desprezo que me leva ao desespero e que chega a ser vergonhoso para você. É justo que você não suporte, pelo menos, as queixas dessa infelicidade que previ quando você decidiu me deixar.
Atribuo toda essa infelicidade à cegueira com que me deixei unir a você. Não devia eu ter previsto que meu prazer terminaria mais depressa que meu amor? Como eu poderia esperar de você que você ficasse em Portugal pelo resto da sua vida, que renunciasse a seu juro e aos seus pais para pensar somente em mim? Não há alívio possível para o meu sofrimento e a lembrança daquele prazer que me enche de desespero. Será que todo o meu desejo foi inútil? Então, e que jamais verei você de novo em meu quarto, cheio de ardor e do êxtase que me mostrava? Meu Deus, como me iludi. Sei que todas as emoções que ocupavam minha cabeça e meu coração só despertavam em você no momento de certos prazeres e que, como eles, logo desapareciam. Durante aqueles momentos tão felizes, eu devia ter apelado à razão e moderado o fatal exagero da delícia e do prazer. E me prevenindo contra tudo que hoje sofro, mas que eu entregava tão inteiramente a você, que não tinha condição de pensar em nada que fosse destruir minha alegria e me impedisse de gozar plenamente o testemunho ardente da sua paixão. Senti que eu estava com você. Era tão maravilhoso que eu não tinha como imaginar que um dia você estaria longe de mim. A gente tem aí esse relato, né, das cartas de amor de Mariana, né? E aí a gente observa, né, a questão da culpa de uma freira que poderia estar no lugar sagrado, mas que se entregou aí aos seus desejos, os desejos da carne, né? E o barroco no Brasil, a gente vai ter aí o movimento do barroco, ele vai ser inaugurado por meio do livro Prosopopeia, 1601, né, por Bento Teixeira. No entanto, os principais autores desse estilo aqui no Brasil vai ser Gregório de Matos e Padre Antônio Vieira, tá? Padre Antônio Vieira é conhecido pelos sermões conceptistas, tá? Com argumentação engenhosa, muito inteligente e com uma linguagem muito culta e rebuscada. Os seus textos, eles enaltecem a fé cristã e a monarquia portuguesa, porém, foi perseguido aí pela Inquisição por defender os cristãos novos, né, que seriam aí os povos de origem judia que haviam sido convertidos ao catolicismo. Sua principal obra é Os Sermões, né, de 1679, e aí a seguir a gente vai ler a primeira parte do sermão do mandato de 1643, e nesse sermão aí Vieira, ele defende que Deus está doente de amor. Veja só o que ele diz. Quem entra hoje nesta casa, todo-poderoso e todo-amoroso Senhor, quem entrar hoje nesta casa, que é o refúgio último da pobreza e o remédio universal das enfermidades, quem entrar, digo, a visitar-vos nela, como faz todo este concurso da piedade cristã. Com muito fundamento pode duvidar se viestes aqui por pródigo, se por enfermo. Destes ao céu, destes à terra, deste-vos a vós mesmos, e quem tão prodigamente despendeu quando era e quanto tinha. Não é muito que viesse a parar em um hospital, quase persuadido estava eu a este pensamento, mas o juízo dos males sempre conjecturou melhor quem presumiu os maiores. Diz o nosso evangelista, Senhor, que a enfermidade vos trouxe a esse lugar e não prodigalidade. Enfermo diz que estáis, e tão enfermo que a vossa mesma ciência vos promete poucas horas de vida, e que por momentos se vem chegando à última. E ciens Jesus que há ventir, ora é jus. Né? Qual seja esta enfermidade, também o declara evangelista. Diz que é de amor, e de amor nosso, e de amor incurável. De amor, cum dialesis 7, de amor nosso, suas que erante imundo,
e de amor incurável e sem remédio. Infine, dilesit eos, este é o enfermo Senhor, e saúde de vossas almas, este é o mal ou o bem que adoecestes, e o que vos há de tirar a vida. E por que quiseras mostrar aos que me ouvem que, devendo-vos tudo pela morte, vós devem ainda mais enfermidade. Só falarei dela, acomodando-me, pois, ao dia, ao lugar e ao evangelho, sobre as palavras que tomei dele, tratarei 4 coisas, e uma só. Os remédios do amor e o amor sem remédio. Este será amante divino, com licença de vosso coração. O argumento do meu discurso, ainda não sabemos de certo se o vosso amor se distingue da vossa graça. E se não distingue, peço-vos o vosso amor, sem o qual se não puder falar dele. E se são coisas distintas, por amor do mesmo amor, vos peço a graça. Ave Maria. Então, nesse trecho aí, a gente pode compreender algumas obras barrocas, tá? Algumas marcas do barroco. Por exemplo, a gente vê nesse discurso aí, né, nessa obra de Padre Antônio Vieira, o conceptismo, tá? Vieira inicia aí a defesa de uma ideia, o pessimismo, né? Mas no juízo dos males sempre conjecturou melhor quem presumiu os maiores, né? A gente percebe aí nesse trecho uma fase de pessimismo. Antíteses, né? Quando ele diz enfermo, Senhor, e saúde de nossas almas, este é o mal ou o bem de que adoecestes, e o que vos há de tirar a vida, né? E por que quiseres mostrar o que houve que, defendendo-vos pela morte, os remédios do amor, e o amor é o amor sem remédio, né? Então, ele ainda diz que ainda não sabemos de certo se o vosso amor se distingue da vossa graça, se não distingue. Então, se vocês observarem, vai ter toda uma questão de ideias de antíteses, né? De ideias opostas. Também vamos encontrar marcas aí de paradoxo, tá? Quando ele diz, tratarei 4 coisas e uma só. Como que eu vou tratar 4 coisas e uma só, né? Ou uma coisa ou 4. Então, essas são ideias que não se encaixam aí, ideias paradoxas, né? E no decorrer do sermão, os leitores, eles entendem que 4 coisas são essas, né? Os remédios do amor, que são eles aí o tempo, tá? A ausência, a ingratidão e o melhorar do objeto. Então, essas são as 4 coisas aí que servem como remédios para o amor, né? O tempo, a ausência, a ingratidão e a melhora do objeto. Então, no entanto, esses remédios provocam um efeito contrário em Deus, né? Pois aumentam ainda mais o seu amor. Essas são as características aí dessa obra que a gente analisou de Padre Antônio Vieira. E aí a gente passa para Gregório de Matos, tá? Que foi conhecido também como Boca do Inferno. E é o representante máximo que a gente tem aí da poesia barroca, tá, gente? Da barroca brasileira. E a sua poesia, assim, ela é dividida da seguinte forma. Ela traz uma crítica ou filosófica, tá? Que vai ser aí trazer a temática amorosa, oposição entre espírito e matéria, e fugacidade de tempo, mais uma característica do estilo barroco, né? A gente vai ter também a poesia sacra, tá? Que traz a temática bem mais religiosa, mostrando aí a fragilidade humana e o medo da condenação divina. Também vamos ter aí a sátira, tá? Que é uma crítica extremamente social, econômica e política. Por exemplo, no soneto Inconstância dos Bens do Mundo, tá? O eu lírico, a partir dessas de antíteses, tá? De ideias opostas, contraditórias, expõe a percepção de que a luz do sol não dura mais do que um dia. Então, portanto, a noite sempre chega. Além disso, a gente vai observar que a beleza ela vai acabar e a alegria ela se transforma em tristeza, tá? Ele demonstra aí a sua angústia diante da inconstância das coisas, né, do mundo, e conclui aí que sem luz
sem a luz firme e duradoura, a beleza também não pode ser duradoura, né? E essa contrastação, né, explica aí um paradoxo. De quê? De que na alegria sinta-se tristeza. Como que na alegria, né? São ideias que não se entrelaçam, não se combinam. Então, a alegria e a juventude e a tristeza de saber que ela é passageira, por fim, aí o eu lírico ele conclui a inconstância é suprema, tá? E aí ele diz o seguinte, ó, a inconstância dos bens do mundo. Ele diz o seguinte: nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas a alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se é tão formosa a luz, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura? Como o gosto da pena assim se fia? Mas no sol e na luz falte a firmeza. Na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza, a firmeza somente na inconstância, né? Então, nesse soneto, né, a Cristo, o Senhor não crucificado, um exemplo da sua poesia sacra, tá? O eu lírico aí ele dialoga com Jesus, né? Ele diz paradoxalmente que se opõe à lei de Deus, mas que vai morrer nessa lei, e isso fazer com que ele viver aí uma vida de pecado, mas que no final, na hora da morte, será salvo aí pelo arrependimento, e nessa hora, segundo o eu lírico, Deus será brando, manso e perdoará os seus pecados. Ele diz também que o amor de Deus é muito grande e o pecado dele, né, no caso do eu lírico, tá, gente? Tô falando do eu lírico. Também, no entanto, argumenta aí o pecado pode acabar, mas o amor de Deus, ele é infinito. Então, Deus vai perdoar você infinitas vezes, né? E por isso ele traz uma certeza, né, de que por mais que no final ele pode salvar-se, quando ele diz o seguinte, ó: meu Deus, que estás pendente de um madeiro, que cuja lei proteste de viver, em cuja santa lei hei de morrer, animoso, constante, firme e inteiro. Neste lance pode ser o derradeiro, pois vejo a minha vida anoitecer. Meu Jesus, a hora de se ver, a brandura de um pai manso cordeiro. Muito grande é o vosso amor e o meu delito, porém pode ter o fim o pecar, e não o vosso amor que é infinito. Esta razão me obriga a confiar, que por mais que pequei neste conflito, espero que o vosso amor de me salvar. Né? Então aqui a gente vai ver que ele vai trazendo toda essa questão de vida e pecado, né? E aí quando a gente traz o barroco para as artes plásticas, certo, gente? Vamos ter algumas áreas que vão se destacar, principalmente na pintura, na arquitetura e na escultura, tá? A gente tem os principais artistas aí, vai ser na pintura, a gente tem Caravaggio, tá? Na Itália, Giovanni Beglioli, na Itália também, Mattia Preti, na Itália, Diego Velázquez, na Espanha. A gente também vai ter o Mestre Ataíde no Brasil, tá? Eusébio de Matos Guerra também no Brasil. Jesuíno Monte Carmelo no Brasil. Na arquitetura, Francesco Borromini, na Itália. Na escultura, Bernini, também na Itália. E um dos nomes principais aí, a gente vai ter Aleijadinho, aqui no Brasil, tá? Agostinho de Jesus também no Brasil. Francisco de Chagas também no Brasil. Mas, falando em tom de Brasil, a gente tem aí um dos grandes nomes que vai ser justamente Aleijadinho, tá? Então, a gente tem aí, você observa no vídeo, a Ceia de Emmaus, tá? De Caravaggio, uma obra de Caravaggio. A gente tem também aí no vídeo a Êxtase de Santa Teresa, de Bernini, tá? Uma obra aí deles. A gente tem o Santo Ivo alla Sapienza, de Borromini, tá? E alguns estudiosos afirmam que o estilo barroco, quando surgiram as primeiras expressões de artes aí verdadeiramente brasileiras, tá? No Brasil, o barroco tem aí o seu apogeu, né? O seu ápice aí
no século XVIII e perdurou até o século XIX no nosso país, tá? Em virtude da riqueza do período colonial na época. E temos aí acervos marcantes dessa obra, né, de expressão barroca, e principalmente com destaque aí para os trabalhos em pedra-sabão do artista Aleijadinho, tá? Ele trazia essa questão, essa pegada mais barroca. Então, a gente tem aí, ó, na imagem, a coroa de espinhos de Aleijadinho, tá? Ele traz um tracejado muito bem definido, olhos bem puxados. Ele traz muito essa questão da realidade. Também temos aí outra escultura, né, que é o conjunto de Os Profetas, de Aleijadinho, belíssimo. Então, o barroco, ele traz essas vertentes, tá, gente? Nunca esqueça dessas características, principalmente aí dos grandes destaques, tanto na literatura, quanto também nas artes, na arquitetura, ok? Espero que vocês tenham refrescado aí a memória desses conteúdos que a gente já tinha estudado, né, nas séries anteriores. Precisam trazer um olhar mais aguçado aí de vocês agora no terceiro ano. Qualquer dúvida que vocês tenham, estou aqui para ajudar. Busquem também o material de apoio de vocês, tá? Os livros, tanto o módulo quanto a apostila, as apostilas anteriores também, mas não deixem aí de estarem fazendo as anotações, tá? E como eu só reforçando aqui, estou aqui para ajudar vocês. Então, espero que vocês tenham compreendido. Vamos fazer os exercícios e até a próxima aula. Tchau, tchau!